Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Aroma com Terapia. Me pediram recentemente para falar um pouco mais sobre a modulação do estresse pelos óleos essenciais. Eu preciso trazer aqui, antes de começar a correlacionar óleos essenciais, que o estresse ele pode ser modulado por uma série de questões fisiológicas, que é muito importante, na verdade, nós termos um nível de estresse que nos tire da zona de conforto, que nos traga ali no nosso dia a dia uma adaptação ao meio onde a gente está vivendo. Então, passar por momentos de estresse positivo, ou também chamado de euestresse, é importante para o amadurecimento social, comportamental e também para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva. É a partir desses momentos, né, onde eu saio da minha zona de conforto e me deparo com uma situação que poderia ser estressante, mas que eu consigo contornar, aprender com ela e fazer uma coisa nova, que eu evoluo. Então é importante sim existirem momentos de estresse ou ambientes que nos forneçam desafios, gerando o que chamamos de euestresse, que leva aí à modulação de hormônios, que leva aí à modulação de neurotransmissores importantes para o equilíbrio da saúde mental. O que prejudica quando falamos de estresse é viver num ambiente completamente perturbador, aonde as condições não possibilitam o desenvolvimento pessoal, onde existem muitas brigas, onde existem muitas discussões, onde você não é desafiado a viver alguma coisa, e sim é sempre contrariado a fazer alguma coisa. É importante entender também que ambientes de trabalho com sobrecarga de trabalho, com cobrança excessiva, e com uma dependência aí física ou até emocional de alguém ou de alguma situação, levam a um estresse chamado patológico, onde não existe um processo adaptativo. E claro que esse estresse, chamado então de distresse, é o que causa os prejuízos e que, claro, a gente pode sim modular através do uso de óleos essenciais. Como eu trouxe aqui, é importante a gente perceber que existem várias vias de modulação desse estresse. E claro, quando a gente vai utilizar um óleo essencial para melhorar, reduzir ou equilibrar esse estresse, é importante entendermos qual dessas vias está sendo mais modulada ou está sendo mais estimulada, certo? Mas para que isso fique um pouco mais claro e um pouco mais visual, eu vou compartilhar hoje uma tela. É uma figura de um artigo que fala sobre agentes estressores e como ocorre a ativação do sistema nervoso central e como algumas moléculas de óleos essenciais são capazes de modular esses aspectos estressores. Claro que essa é uma das ações. Eu poderia aqui falar de várias outras, como por exemplo do sistema vasopressina-ocitocina, que também pode ser modulado frente ao estresse. Mas vou começar explicando um pouco mais sobre isso. E claro, podemos fazer aí uma sequência de vídeos falando sobre diferentes modulações do estresse pelos óleos essenciais. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. Tá aqui. Certo. Então, aqui a gente pode ver que tem uma figura. Eu vou deixar na descrição do vídeo o artigo certinho para que quem, né, queira aí olhar para o artigo possa ler o artigo na íntegra. Mas aqui a gente tem o artigo mostrando que agentes estressores, né, atuam aqui sobre a região paraventricular, no hipotálamo, provocando então a ativação do eixo HPA ou hipotálamo hipófise adrenal. Esse agente estressor, então, faz com que ocorra a liberação de um hormônio chamado de ACTH, que modula a liberação de corticoide lá na suprarrenal, no rim, certo? A liberação de glicocorticoides pode funcionar de uma maneira positiva, porque os glicocorticoides são importantes entre eles, né? O principal que a gente tem aí é o cortisol,
E o cortisol é importante para a modulação de ciclo de vigília, por exemplo, para a manutenção de foco e atenção, para um equilíbrio emocional. Mas, claro, o desequilíbrio desse cortisol traz aí efeitos colaterais. Então, a gente pode ver que o cortisol, ele modula, por exemplo, o sistema imune. Então, é importante a gente entender que quando eu tenho um estresse crônico, o meu sistema imune também vai ser afetado. E aí, eu afeto aqui com a transcrição aumentada de um fator aí responsável pelo sistema imune, que é o NF-kappa-beta. E esse fator aqui, a transcrição dele, pela estimulação do cortisol, modula a liberação de citocinas pró-inflamatórias ou de citocinas inflamatórias, que mandam um sinal para o sistema nervoso central e agem sobre a regulação do sistema serotoninérgico e dopaminérgico, trazendo então uma alteração tanto na modulação de dopamina como na modulação de serotonina, o que pode aí causar crises, por exemplo, de ansiedade, de baixa autoestima, falta de motivação e, se a gente não tomar cuidado, até um aspecto importante para um início de uma depressão ou comportamentos depressivos modulados pelo excesso de cortisol, certo? E essa é uma das vias só onde a gente pode pensar que tem aí uma ação dos óleos essenciais, né? Ou fisiológica sobre a modulação do estresse no sistema nervoso central. Então, aqui também pode ocorrer a modulação positiva desse eixo, certo? Com uma quantidade, uma secreção adequada aí, tanto de serotonina como de dopamina, mantendo ali a minha motivação positiva, a minha vontade de realizar as tarefas, a minha vontade de aprender, de estar ali e de ter um processo de flexibilidade cognitiva e emocional, de conseguir trazer uma razão para um aspecto emocional mais ali desafiador. Então, a gente pode ter essa modulação, tá? Quando a gente fala em utilizar óleos essenciais para modular o estresse, a gente pode ver aqui que existem várias vias que podem ser ativadas no sistema nervoso central. Aqui, vou trazer que alguns óleos bastante importantes, né, e bem conhecidos na aromaterapia, como, por exemplo, o óleo de laranja doce, de ylang-ylang e de bergamota, tem uma ação importante sobre a modulação de glicocorticoides. Então, eles auxiliam o corpo a reduzir os níveis de cortisol, modulando, né, de uma maneira aí fisiológica. Eu reduzo o cortisol, eu tenho uma diminuição na pressão arterial e nos batimentos cardíacos, e isso me traz uma sensação de maior tranquilidade ou de menor ansiedade. Por quê? Porque eu estou respirando melhor, porque o meu batimento está mais calmo, então me traz essa sensação de mais tranquilidade, certo? Além disso, eu posso também fazer, por exemplo, o uso da bergamota e pelos seus princípios ativos, além dela atuar aqui na redução de glicocorticoides e trazer esses efeitos fisiológicos sobre a pressão arterial e os batimentos cardíacos, ela também pode trazer uma modulação do sistema GABAérgico. Por quê? Porque ela é rica em linalol e acetato de linalila e modulam, então, esse sistema GABAérgico. E o que isso quer dizer, Camila? Quer dizer que essa modulação de GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, traz uma redução da hiperestimulação cerebral, trazendo então também uma maior tranquilidade, reduzindo então a ansiedade. A gente também pode ver que o óleo essencial de ylang-ylang também, além de modular o cortisol, ele também pode ser utilizado, né, com uma ação para modulação tanto do sistema serotoninérgico como do sistema dopaminérgico, trazendo aí aspectos positivos no controle da ansiedade, modulada, por exemplo, pelo estresse. Claro que eu podia ficar aqui
falando de vários outros óleos essenciais ou explicar, né, essa figura de várias outras maneiras. Mas eu trouxe ela aqui para ficar claro que quando a gente fala em modular o estresse através do uso de óleos essenciais, a gente precisa entender qual é o agente que está causando esse estresse para pensar em como que está esse desbalanço do sistema nervoso central e quais componentes dos óleos essenciais poderiam atuar de maneira positiva, modulando diferentes neurotransmissores, reduzindo então o estresse dessa pessoa, certo? Então, esse aqui pode ser o vídeo 1 que eu vou fazer falando sobre o estresse e posso gravar aí um segundo vídeo falando sobre a modulação do estresse, sobre o sistema vasopressina e ocitocina e como isso regula aspectos comportamentais, como por exemplo impulsividade e agressividade, certo? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que essa figura aí tenha, né, te despertado aí uma vontade maior de aprender um pouco mais sobre os óleos essenciais. E claro, se você quer saber mais sobre isso, comenta aqui comigo. Eu vou ficar muito feliz de trocar mais informações com você. Então, um grande beijo. A gente se vê muito em breve em um próximo vídeo. Até mais.